Que alegria nós estarmos mais uma vez na presença de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia e também na sua presença. É bom demais ter a sua companhia. Estamos aqui para viver essa experiência com a palavra de Deus. É a Lexio Divina, é a experiência nossa com a leitura orante da palavra de Deus. Quero que você, junto comigo, abra o seu coração para que nós colhamos de Deus aquilo que Ele quer falar conosco por meio do texto que nós iremos estudar. Vamos suplicar o Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, para você anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Anota aí, pega a Bíblia, o caderno, Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 24. Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 24. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 espiões, dizendo: Ide reconhecer a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e lá se hospedaram. Então foram avisar o rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui alguns israelitas para espionar a região. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque são espiões e vieram reconhecer todo o país. A mulher, porém, levou os 2 homens a um esconderijo. Depois disse: Os homens de fato vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando as portas da cidade iam ser fechadas, ao escurecer, os homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os sem demora e os alcançareis. Mas ela os havia feito subir ao terraço da casa e escondido entre os feixes de linho ali empilhados. Os soldados, entretanto, se puseram a persegui-los pelo caminho dos vales do Jordão. E à sua saída, as portas da cidade se fecharam atrás deles. Antes que os espias se deitassem, a mulher foi vê-los no terraço e disse: Eu sei que o Senhor vos entregou esta terra, e sei que o terror se apoderou de nós, e que todos os habitantes do país tremeram diante de vós. Ouvimos dizer que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho à vossa frente quando saíste do Egito. Ouvimos também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais votastes ao extermínio. Quando ouvimos isso, tivemos grande medo. Nosso coração desfaleceu e todo mundo perdeu o alento por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Agora jurai-me pelo Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, vós tereis misericórdia com a casa do meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os seus bens, livrando-os da morte. Os homens disseram-lhe: à custa de nossa vida salvaremos a vossa, contanto que não reveleis a ninguém o que viemos fazer. Quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos de misericórdia e a lealdade para contigo. Ela, então, os fez descer com uma corda pela janela, pois a casa onde morava encontrava-se encostada na muralha. E disse-lhes: Ide para a montanha, para que os perseguidores não vos surpreendam aqui. E lá ficai escondidos durante 3 dias, até que os perseguidores passem aqui na volta. Depois continuareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: Para manter esse juramento a que nos obrigaste, vamos fazer o seguinte: quando entrarmos no país, vais amarrar este cordão escarlate na janela, por onde nos fizeste descer e reunir em tua casa pai, mãe, irmãos e toda a família. Se alguém sair da porta da casa, seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes.
Mas, quanto aos que ficarem contigo em casa, caia sobre nossa cabeça o sangue deles todos, se alguém puser a mão em um só deles. Se, contudo, traíres o que combinamos, estaremos livres do juramento a que nos obrigaste. Ela respondeu, de acordo, faremos assim. E deixando-os partir, amarrou o cordão de fio escarlate na janela. Eles partiram para a montanha e permaneceram lá 3 dias, até que os perseguidores passassem de volta, tendo-os procurado por todo o caminho sem nada encontrar. Os 2 espias desceram então da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram a Josué de Num, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido. E disseram-lhe, o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus habitantes tremem de medo por causa de nós. Veja bem, Josué agora faz a experiência que Moisés fez com que ele fizesse. Ele foi espião na terra prometida. E somente ele e Caleb tiveram uma visão positiva, uma confiança total no Senhor e por isso vão entrar agora na terra prometida. Ele envia esses 2 espias, eles olham a terra, veem a cidade de Jericó, veem que a cidade está murada, ela é difícil de ser vencida, porém algo eles trazem no coração. Aquele povo já sabe, e nós também já sabemos que Deus nos entregou essa cidade. Não seremos nós, mas é o próprio Deus. Aquilo que a prostituta Raabe, em algum texto de pesquisa, vai dizer que ela não era uma prostituta naquilo que nós entendemos de prostituta em si. Ela era uma garçonete, e como garçonete, ela também servia, né, diante daquela realidade, os clientes. Então, também se prostituía. Mas, assim, como profissão, ela não era somente uma prostituta, mas uma garçonete. Mas isso não deve ser levado em consideração. E é interessante, né? Como a gente vai ver a salvação que vem de Cristo. Ela está na árvore genealógica de Jesus. Raabe está na árvore genealógica de Jesus. E a gente vai ver, a partir de todo esse texto, como nós devemos confiar nesse Deus. Aqueles pagãos confiavam em Deus, eles tinham ouvido falar no Deus de Israel, que fez o povo passar pé enxuto no Mar Vermelho, que venceu reis poderosos por onde eles passaram, e agora eles tremem de medo e eles sabem que Deus vencerá por meio daquele povo e por aquele povo. Isso é fundamental. Deus sempre vence, ainda que nós não consigamos enxergar essa vitória. Se nós estivéssemos lá naquele tempo, quando os apóstolos, os discípulos, viram Jesus na cruz, nós enxergaríamos vitória? Possivelmente não. Hoje sim, nós sabemos que a cruz foi a vitória sobre o pecado, sobre o demônio, sobre toda e qualquer obra do mal, sobre a morte. A morte foi assassinada com a morte de Cristo e Cristo ressuscitou. Mas aqui existe algo poderoso revelado nesse cordão escarlate. Pendura um cordão escarlate na janela. O escarlate é vermelho. Esse cordão simboliza o sangue de Cristo, a salvação de cada um de nós. Ali está o símbolo da salvação. Esse cordão vermelho, o sangue precioso que nos salvou. Então, Raabe está dizendo, olha, que a minha mãe, meu pai, meus irmãos, que nós não pereçamos, que nós não sejamos mortos. Então, fizeram uma aliança, fizeram ali um compromisso. Então, você não vai contar para ninguém aqui o que nós viemos fazer e nós vamos preservar a vida sua e da sua família. Mas aqui vamos abrir um parênteses que Agostinho abriu. A mentira contada por Raabe, então, é possível mentir? Nós podemos mentir? Agostinho diz que não. Raabe não está sendo ali confirmada pela mentira, mas pela misericórdia que ela teve para com aqueles homens. A mentira é sempre mentira e nós não temos direito de mentir, mas Raabe, sim, é salva, até mesmo da mentira que ela conta, pela misericórdia que ela teve para com os filhos de Deus, os filhos de Israel. Fecha parênteses. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós
olhando para o Antigo Testamento com os olhos do Novo, encontrando Jesus, encontrando a salvação, encontrando a igreja, nós somos esses que fomos salvos. E aonde a gente encontra a igreja aqui? Na casa de Raabe, que é o lugar da proteção, da acolhida de misericórdia, da salvação da morte do pecado. Eu e você precisamos abrir o nosso coração para fazer essa experiência com a misericórdia de Deus, com a salvação que vem pelo sangue precioso de Jesus e entregar inteiramente a nossa vida a nosso Senhor, sem nunca ter aliança com a mentira. Amém? Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje para nós desse texto bíblico? Precisamos confiar de todo o nosso coração e com fé viva que o Senhor sempre vence. E com Ele somos muito mais que vencedores. Ainda que não enxerguemos ou compreendamos a maneira de sua vitória, devemos confiar. Jesus é o vencedor do demônio, do pecado, do mundo e da morte. E é por meio dele, e só por meio dele, que seremos salvos. Ele pagou o preço da nossa salvação com seu sangue precioso. Está lá, aquela corda escarlate, aquele sinal. É o sinal da minha salvação, é o sinal da sua salvação. E nós devemos confiar. Ainda que a gente tenha perdas relativas, ainda que a gente viva situações difíceis, olhe para aquele que já venceu e seja mais que vencedor com ele. Vamos rezar? Jesus, obrigado mesmo pela sua salvação. Obrigado porque o Senhor derramou gota por gota do seu sangue lá na cruz, pagando o preço do meu resgate, expiando os meus pecados e me justificando. Quando eu falo pessoalmente, eu sei que cada um dos irmãos e irmãs que estão rezando comigo também estão dizendo: o Senhor pagou o preço do meu resgate, da expiação dos meus pecados, o Senhor me justificou. E eu quero tomar posse dessa vitória e quero caminhar sobre esta terra como um vencedor. Eu não cederei espaço para o pessimismo, para o derrotismo, mas ainda que eu tenha perdas relativas, eu já sei que a vitória principal foi estabelecida. Mas também sei, o Senhor luta as minhas guerras, e se o Senhor está nas minhas batalhas, eu já sei que eu sou vencedor e que eu sempre vencerei. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Essa é a confiança cega que nós devemos ter na misericórdia de Deus, na salvação que Ele conquistou por nós pelo preço do sangue derramado lá na cruz. Acredite, avance, não retroceda, porque Deus está com você. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.